Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje em casa contra a LDU pelas quartas de final da Libertadores. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. No va a ser fácil para ellos. A gente va a apoyar, el torcedor va a estar ahí, va a estar notado. Precisamos de ellos. Precisamos del torcedor que volte el jugador número 2 para apoyar, porque tenemos que hacer una cosa, acho que será histórica. Muito bem, e agora tem que se livrar desse tabu, né, Alex? Como diria um poeta, né? Todo tabu é feito para ser quebrado, então que seja quebrado agora. São Mas 32 anos sem reverter, é difícil, mas não é impossível, principalmente pelo que a gente viu da LDU, que é um time limitado, é um time que tem várias dificuldades técnicas, não é um grande time de futebol. E o São Paulo, na verdade, perdeu por 2-0 lá, com falhas gravíssimas individuais, erros pontuais que proporcionaram, deram de presente à LDU os 2 gols no jogo, quase tomou 3 ainda, também numa outra falha individual que o Rafael salvou no gol. Se o São Paulo jogar direitinho, fizer o feijão com arroz, ainda mais em casa, com a torcida lotando o Morumbis, eu acho que naturalmente o São Paulo constrói a vitória para se classificar. Mas o Lucas tem que jogar, né? Vamos combinar que Melhor sem jogar, o Lucas né? é complicado. É que tá sem ritmo, né, Chico? Mas Precisa entra jogar no segundo com tempo. ritmo, Tá bom. sem ritmo. Entra no segundo tempo. Tem que jogar o Lucas, que é o melhor jogador de São Paulo. Claro. É o melhor jogador, é a estrela do São Paulo. Então ele tem que jogar. Ou senão vai ser o Neymarzinho do Morumbi. Que não joga nada, nunca joga, está sempre machucado. O Lucas jogou bem menos que o Neymar esse ano. Jogou bem menos que o Neymar. Não pode, então tem que entrar decisivo. É uma figura super importante. O time tem um outro problema. Fala. O time tem um outro problema, além dessas possíveis novidades, né? O problema que é um problema novo, que veio da partida do LDU para cá, que é a ala direita, né? O Cédric, em Quito, jogou... Aí que tá, né, Tino? Acho que é um aprendizado para todos do São Paulo. Jogou sem as melhores condições, estava passando mal, fez um primeiro tempo irreconhecível, falhou no gol, e depois não conseguiu ir a campo mais até a quarta-feira, véspera do jogo, fez um treino mais leve, porque estava com uma virose daquelas que você tem, né? Que você fica lá do avesso. Eu nunca tenho. Então, aquela coisa. E o que parecia ser uma solução rápida, prática e evidente, mesmo se o Cédric tivesse totalmente recuperado, que era o Mailton desde o início, contra o Santos acendeu uma enorme interrogação, né? Porque o Mailton contra o Santos, até o escanteio e a falta lateral dele, a bola não subiu, né? Uhum. Engraçado, né? Futebol não é tão simples. Eu acho que ele sentiu, né? Assim, acabou de chegar. Ele foi muito bem no segundo tempo em Quito. Contra o Santos, ele não acertou nada, né? E acho que coloca uma interrogação aí. Poderia ser 2 boas opções. Agora você não tem nenhuma opção segura. Nem o Cédric, pelas condições físicas, e nem o Mailton, pela inexperiência mesmo, né? Nesse tipo de situação. Então, eu acho que talvez seja aí uma das questões extras, porque a gente tratou até agora de questões de caras para ficar no banco. Agora nós estamos falando de questão para começar jogando, né? Cédric ou Mailton, ou uma surpresa. Linha de 4. Algum outro jogador na ala, né? Isso pode estar na manga do Crespo para esse jogo, né? Essa é uma dúvida. Mas essa é uma dúvida que ele não gostaria de ter. Se algum dos dois desse uma resposta muito boa durante a semana, ele não teria essa dúvida. Mas um não está na melhor condição, longe disso, e o outro não aproveitou a chance na Vila Belmiro, né? Agora, a gente está falando dos 2 laterais, né? Agora, entre os dois,
se você considerar que o Cedric não está ainda nas melhores condições, o Mailton é um cara que você pode confiar mais, vai. Porque o Enzo Dias vai ser titular do outro lado, certo? O Mailton nunca jogou no Morumbi, cara. 60 mil entendo. pessoas, 0-2. Não, tô falando assim, se você tiver que fazer uma escolha, olha... Então, confiar, a palavra, você fez uma pergunta no verbo confiar. E é aí que o técnico tem a sensibilidade. O que é confiar? Eu tenho que ter um jogador que me dê uma resposta com 60 mil pessoas num jogo já você está perdendo por 2-0. Se ele não confiar ainda no Mailton, ele não vai colocar o Mailton para começar jogando. Sim. Mas não vai mesmo. Não é um jogo qualquer, né? Então é uma situação, né? Seria uma estreia do Mailton. A estreia dele, na prática, foi na altitude de Quito, e a estreia no estádio do Morumbi, no jogo de São Paulo, seria o jogo da volta, com 60 mil pessoas precisando ganhar. Vamos ver. Aí acho que é muito... Tudo isso, cara, é muito mais a observação do Crespo no trato, no olhar, na sensibilidade, do que propriamente na condição do Lucas, na técnica do Lucas que ele conhece, na condição técnica e física do Mailton, na condição do Cedric. Por isso que eu acho que é difícil ele escalar esse time com tantos asteriscos assim, né? E tem bastante asterisco. Bom, na zaga também tem asterisco, porque ele tem a questão de Ferrarese ou Tolói, Arboleda ou Tolói. Tolói é lento para jogar, o Alan Franco tem que jogar, o Sabino vai jogar porque sai bem jogando. Exato. Todas essas questões aí. Eu não abriria a mão do Alan Franco, claro que não, e acho que nem do Arboleda. Então, aí, na verdade, né, a não ser a partida muito ruim que o Arboleda fez no Equador, esses dois sempre jogariam, né? Sim. E aí ficaria uma vaga para os outros três, que cada um tem um jeito de jogar, né? E aí acho que aí não é mais, aí tira aquela coisa da lateral direita, vamos para a zaga. Aí é uma questão, acho que, de estratégia, tática e técnica, de característica de cada um. Qual trio pode ser melhor para quando você está perdendo de 2-0 e vai jogar em casa tomando a iniciativa do jogo, né? Aí acho que o Crespo tem fartura, né? Tem possibilidades. A vantagem do Sabino, além da boa forma que ele apresenta, é a perna esquerda e a saída de jogo mais fácil, mais rápida, com o pé já, né? Que é o único canhoto dos 5. Então, a vantagem do Sabino em ser o terceiro desses zagueiros, ela é considerável. Eu acho que o Tolói, o Ferrarese e tal, eles têm mais concorrência, né, digamos, que o Sabino, né, nesse aspecto. O Sabino é o mais diferente dos 5. E eu acho que ele foi, talvez o que foi bem na Vila Belmiro tenha sido ele, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma boa possibilidade de novidade, né, no trio. Tá bom, então tá, zaga. Na lateral esquerda vai ser o Enzo, deu até entrevista, né? Aí não tem dúvida. Até por exclusão, porque o Wendel também não aproveitou bem a chance na Vila Belmiro. E é inacreditável como os problemas do São Paulo nunca acabam. Agora o volante Marcos Antônio também virou dúvida para esse jogo, sente um problema muscular. E o Pablo Maia ou o Alisson deve ir para o lugar dele hoje, formando o trio de meio campo, junto com Bobadilla e Rodriguinho. Aí que vem a pergunta, né, galera? Por que o Hernan Crespo tinha que colocar o Marcos Antônio, o melhor jogador do São Paulo no primeiro jogo contra a LDU, para jogar esse jogo contra o Santos? Aí fica mais complicado, então ele deve começar no banco de reservas e possivelmente entrar no segundo tempo. Agora vamos ver como vai formar o ataque do São Paulo. E aí, Luciano and... alguém. Pois é. Aí acho que são duas opções. No lado, não vai começar o Tapia, não vai começar o Dineno. Seria Luciano e Ferreirinha ou Luciano e Rigoni, né? Não vejo muita outra alternativa, né? Se você levar o Lucas, você tem, sei lá, para 15 minutos, 20 minutos, o Lucas para uma dessas funções, né?
Sim. Então, também é uma possibilidade no banco. Agora de falar sobre detalhes do projeto do São Paulo em Cotia. Júlio Casares tem conversado com uma série de grupos de conselheiros para explicar todo o funcionamento dessa ideia. Tudo para que na reunião do Conselho Deliberativo o projeto seja aprovado e possa entrar em vigor. E durante essa apresentação, uma série de informações novas vieram a público que eu queria dividir com vocês. Primeiro, a ideia é captar até 350 milhões de reais. E essa grana vai ser utilizada quase que integralmente para a contratação de atletas de 11, 13, 15, 17 e até 20 anos. Jogadores com talento na América do Sul, sub-20, poderão ser contratados, independente do país. E aí, para reforçar essa ideia, o São Paulo pretende aumentar de 8 para 20 sua rede de observadores, com atuação no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e no Equador. A ideia é que o São Paulo tenha os melhores jogadores sub-20 da América do Sul. Surge um jogador de enorme destaque no sub-17 de uma equipe equatoriana. São Paulo vai e compra o atleta, para que ele venha terminar sua formação no Cotia, seja aproveitado no time principal e garanta uma enorme venda. Parceria com 4 clubes formadores do Brasil. A ideia é que o São Paulo se aproxime de times que têm lastro, têm capacidade de revelação de atletas, para que assim que surjam jogadores bons nesses times de base, o São Paulo tenha uma preferência para a contratação desses jogadores. O São Paulo também vai dar ênfase para a busca de atletas contratados para o sub-15. São jogadores semi-prontos que não demandariam tanto tempo para serem aproveitados no time de cima. Para completar, a meta do São Paulo é chegar a 708 atletas em Cotia, tendo cerca de 90% deles integrando as categorias A e B, que são a categoria de atletas com enorme potencial de venda e que chegariam para serem titulares da equipe principal. Só para fechar, o São Paulo também já deixou bem claro para os conselheiros que todo esse processo de profissionalização em Cotia vai ser tocado por executivos do mercado, nada de diretor estatutário, gente do conselho. A ideia é contar com os melhores do mercado e eu já disse para vocês ao longo da semana que Gustavo Grossi, ex-River Plate, Internacional e atualmente na AFA, é um dos cotados. Sandro Orlandelli, que trabalha na Major League Soccer, é outro. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje, agora jogando em casa contra a LDU, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O jogo do ano para o São Paulo, ao mesmo tempo muito difícil, até porque o Tricolor precisa fazer 2 de diferença para levar para os pênaltis e 3 de diferença para se classificar. Mas apesar de alguns torcedores e de alguns comentaristas que se diz São Paulino, mas não acredita muito nessa classificação, eu acredito, até porque o São Paulo jogando em casa, com apoio da sua torcida, tem muita chance, na minha visão, de se classificar para a semifinal. Eu só espero que para essa partida o Crespo não invente novamente de colocar 3 volantes em campo. E um dos grandes problemas que preocupa o torcedor são paulino para esse jogo é o ataque, porque nos últimos 4 jogos o São Paulo fez apenas 1 gol e nesse jogo vai ter que fazer pelo menos 3 para se classificar direto. Mas que nem eu já falei no último vídeo, né, galera? Esse é um jogo muito diferente. O São Paulo deve ir com tudo pro ataque e tem sim muita chance de fazer pelo menos 2 ou 3 gols. Mas claro, não pode sair atacando de qualquer jeito, até porque se tomar o primeiro gol, vai ter que fazer pelo menos 3 para levar para os pênaltis. E esse jogo de hoje contra a LDU é o jogo mais importante do ano para o São Paulo, porque se por acaso o Tricolor for eliminado, vai sobrar apenas o Campeonato Brasileiro. O brasileiro que o São Paulo volta a jogar no dia 29, jogando em casa contra o Ceará. No dia 2 do mês que vem, joga fora de casa contra o Fortaleza. No dia 5, tem um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. No dia 15, joga fora de casa contra o Grêmio. No dia 19, fora de casa contra o Mirassol. E no dia 26, em casa contra o Bahia. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!